palavra de Deus é a Bíblia, João 20. Nós vamos ler o Evangelho de domingo, de 19 vou ler uns trechos desse Evangelho, né? À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Hoje eu quero falar do Tomé que habita em cada um de nós. Cada um de nós tem um Tomé guardado, que a gente, às vezes, na nossa fragilidade e querendo voar muito alto, a gente fala igual Tomé: mas se eu estiver diante dele, se ele aparecer para mim, então eu vou acreditar. Mas assim, baseado no que vocês pensam, falar e acham, como eu vou acreditar? Então, quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com Ele: se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. E nós estamos inseridos num mundo, né, gente, que está sempre nos mostrando tantas possibilidades de desacreditar, né? Tantas coisas que nos acontecem, que nos colocam à prova o tempo todo. O tempo inteiro nós somos colocados à prova, principalmente nós que cremos. São tantas situações, tantas feridas. Esse mundo está tão ferido, que nós somos colocados à prova, às vezes feridas contínuas, que as pessoas colocam você, que sabe que você crê, à prova e fala: e aí, você crê? Então a gente ter coragem de, no mundo que nós estamos, dar um salto nosso na fé, assumir, né? Não porque nós temos uma fé herdada, mas porque eu fiz uma opção por Deus. Acreditar além daquilo que eu não estou vendo não é brincadeira, mas é possível. Então é possível que essa convicção saia de tanta dúvida, mas eu possa amadurecer no meu caminhar com a fé. Eu possa ter uma fé firme, né? De verdade. Tomé acreditou porque ele viu naquela hora que o sofrimento, a dor e a morte não tem a última palavra. Ele viu. Jesus estava ressuscitado diante dele e mostrou as chagas. E as chagas de Jesus serão eternas, ok? A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho.
Não existe amor sem chagas. Esse é o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Uma vez São Martinho, o demônio foi tentá-lo e apareceu em forma de Jesus e falou com ele: sou eu. São Martinho falou comigo: me mostra as chagas. E não tinha. Ele falou: não é Jesus. Nunca se esqueçam disso. As chagas dele é a marca da entrega, da marca do tanto que ele se entregou por esse mundo ferido, mas por mim e por ti. Então hoje, quando eu pensei muito sobre Tomé, para a gente poder pensar nesse Tomé que habita, que me impede, né, de fazer uma caminhada de verdade, eu estou sempre pondo à prova Deus, eu pondo à prova a minha fé, né, que eu acho que foi só Tomé que quis pôr a mão em Deus. Não, eu também quero. Eu fico pensando, de verdade, essa atitude de Jesus toca a sua vida? De verdade, isso que ele fez, né, isso de verdade, é a luz da palavra dele, nos toca? Será que tudo isso que Jesus fez consegue despertar em nós qual é a real razão, o sentido da vida humana? Que é essa vida de entrega por e para alguém? Será? Fala, Filó, mas eu também quero tocar essas feridas de Jesus. Essas feridas ainda são reais? Vocês acham que isso é real? Hoje, como é que hoje a gente toca as feridas de Jesus? Como? É possível? Ou não? Foi só nele? É possível? É ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Aonde? Aonde? Não só nas nossas feridas, mas lembra aquilo que Jesus disse? Nas nossas feridas, sim. Tudo que você fizestes ao menor, fizestes a mim. Então lembra, a ferida do mundo, a ferida do outro, a sua ferida, a sua dor, a dor do meu irmão, o abandono dele, ali eu toco a ferida de Deus. Porque não tem jeito de eu desconectar o amor de Deus do amor do irmão. E isso coloca Deus muito palpável. É lá, enquanto eu não me sujar, né? Enquanto eu não entrar ali, enquanto eu não ajudar a curar a ferida do outro, eu não estou curando as feridas dele. Eu preciso, antes de tocar as feridas do outro, eu preciso também ser tocado por ele. Porque é quando eu me despojo, né? É na minha humildade, quando eu entendo que o que é que ele fez por cada um de nós, essa entrega de Deus, mas que ele é ferido pelo mundo. O desamor fere Deus, o desamor fere o mundo. Nunca tivemos um mundo tão ferido por tanto desamor. Hoje o que cura o mundo é o amor. A questão é, nós estamos dispostos a nos comprometer com o outro, ajudar a curar a ferida do outro, que eu curo a ferida de Deus. Porque nós não podemos dissociar, gente, Deus da nossa vida real. Às vezes a gente dissocia Deus de cá para lá. Não posso. A fé, eu caminho na fé, centrada na fé, mas é porque a fé é persistir naquilo que eu creio. E como eu tenho certeza do futuro, para onde que eu estou indo, que eu estou voltando para a casa do meu pai, do nosso pai, aquele futuro já se projeta hoje, aqui e agora, e por isso determina a forma que eu vivo. Compreendem? É assim. Não posso ser dissociado. Eu não posso vir à igreja, assistir à missa, rezar, encontrar com alguém ali ferido e falar: não, querido, Deus te ajuda, porque eu estou com pressa. Nós temos que nos comprometer uns com os outros, curar a ferida do outro, ajudá-lo. Como é que a gente faz um mundo melhor? Muda quem? O outro? É? Não, muda nós. Se eu quero um mundo melhor, eu mudo a mim. Eu não posso achar que o sofrimento do outro é normal. A gente vive numa sociedade da normose, tudo é normal. E o sofrimento não nos abala mais. E ela tem que nos abalar, porque é Deus ferido.
O que você fizer ao menor, foi a mim que fizestes. Então, essa consciência, né, de que a gente vive sem prestar atenção nisso, que a gente acha que isso não tem relação com Deus, direta. Que às vezes não é só a ferida física. Às vezes alguém que está machucado, abandonado, em solidão, desacreditado de si mesmo. Alguém que está desistindo da vida, alguém que é feridas profundas em nós e no outro, que eu tenho que buscar e mostrar que a cura está no amor de Deus, mas que passa pela minha mão. Como é que eu vou dar testemunho para aqueles, nessa 8ª bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados serão aqueles que não viram e vão acreditar? Como é que eu dou testemunho para o mundo? Falando? Não, com uma vida comprometida. A nossa vida tem que ser uma vida comprometida, uns com os outros. É aí que nós damos testemunho que ali Deus está ferido, e ali eu vou curar essas chagas, ali eu vou amenizar essa dor. Então, esse é um ponto que nós temos que tomar essa consciência. Esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar a nossa fé. Gente, porque a fé que não foi provada, a fé que não passou pela noite escura, a fé que aquele momento que você não tem mais nada para segurar, mas somente em Deus, se você ainda não viveu essa fé, você não dá conta de dar testemunho. Você passa por outro, uma teoria, uma ilusão, um programa, mas você não passa de verdade. Pode crer que Deus fará. Compreende? A gente tem que aprender a mergulhar nisso, a viver de verdade isso, a fazer de verdade entregas da nossa vida que não são fáceis de viver. Ver a dor do outro, aceitar viver o sofrimento do lado do outro, se compadecer com o outro e manter a sua fé em Deus. Isso é uma brincadeira, né? Como é difícil dizer a Deus: seja feita a vossa vontade. Como é fácil dizer: seja feita a vossa vontade, quando a vida é ótima, quando você está bem, está tudo certo, a sua casa está todo mundo com saúde, o dinheiro está lá guardado, se a gente só pensa em passear, é uma alegria, uma coisa dessa. Qualquer ateu fazia, mas esse Deus é bom demais. Seja diante do filho doente, vai entregá-lo. Viva as perdas irreparáveis. Pai, mãe, filho. Vive uma doença e fica na cama. E continue afirmando que Deus é o meu Senhor. É isso que na hora que a coisa aperta, a gente derrete. A gente não tem a firmeza de dizer: mas eu creio. O vento vai bater, rezar não vai me blindar do sofrimento, mas vai me dar confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar. De dizer ao outro: eu não vejo, mas fica de pé, porque nós temos um Deus que nos ajuda. Não estou falando, mas Ele vê, Ele escuta, e a minha palavra está guardada no coração dEle, e Ele vai agir. Mas Deus está demorando, mas eu espero. Por quê? Porque eu creio. Aonde a gente tem que basear nisso? Na palavra. Lembra de Pedro? Quando Jesus pegou os discípulos estavam lá pescando, passaram a noite pescando, à noite. Aconteceu o quê? Nada. Aí Jesus falou com eles: joga a rede do outro lado. Aí Pedro falou: mas nós lutamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar as redes. Aí ele lançou a rede, quase não deu conta de carregar, quase que afunda o barco. Compreendem? Nós temos que estar embasados na palavra de Deus. É essa palavra que tem que dar sustentação à nossa fé. Porque a fé não é pódio, não é parar aqui e falar: eu tenho fé. Não, é caminho de todo dia. Nas situações mais difíceis da vida, você dizer: eu creio. Ontem eu estava dizendo isso, 11 horas da noite, estava no hospital com uma família, dizendo: entregue a criança, porque nós sabemos que a morte não tem a última palavra. É fácil? Não. Não é fácil. Fala com ela, pode ir. Fala com ela que
Não fomos feitos para a dor, mas para o amor, e um dia vamos nos encontrar. É mole? Não, porque a gente não pensa nisso. A gente vive a nossa vida muito à superfície, a gente não vive uma fé de verdade. De verdade. As coisas quando chegam vão doer, a gente pula a página. Não podemos. Temos que estar junto. É só você adoecer ou sofrer, passar por algum aperto, os amigos somem ou estão lá do seu lado. Adoece, o povo acha que é contagioso, some. Adquire um câncer, não fica ninguém. Não fica. Vai que ela vai me pedir alguma coisa, né, emprestado, um dinheiro, alguma coisa. O povo vaza. Por quê? Porque não pensa na realidade da vida, que nós fomos feitos por amor para viver. A gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Essa fé tem que nos sustentar. Eu tenho que estar centrada nela. Ele é o eixo que me carrega. Mas essa fé tem que ser nutrida pela palavra, pela Eucaristia. Ela tem que estar nutrida. Eu tenho que caminhar com esse propósito. Eu tenho que caminhar com a certeza que eu sei de onde eu vim. E que cada dia que eu vivo, falta menos um para me atravessar a porta e chegar na casa dele. Não preciso ter medo. Eu tenho que aprender a caminhar pela via da gratidão. Tenho que ajudar as pessoas a estarem de pé. E eu falava com esse pai ontem: não vai suicidar, ok? Suicídio não vai te levar, só vai trazer mais problema. Nós temos que continuar de pé. A gente vai andando e chorando, mas andando. Filó, não é possível pela graça de Deus que nos sustenta e pela nossa fé na certeza do reencontro. A morte não pode ter a última palavra. Mas enquanto isso não for o centro da nossa vida, enquanto não for aquilo que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, enquanto a gente não viver colado nele, entendendo que vivemos com ele, para ele, enquanto a gente não entender que de manhã eu levanto e falo a seu dispor, para que o Senhor determine meu dia, porque eu só estou aqui para vos amar e vos servir, e viver na fé daquilo que me aconteceu hoje. Se eu entreguei o dia, rezei o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Então daqui para frente, tudo que aconteceu foi porque Ele permitiu. E aprender a tudo dar graças. Nós gelamoria, xinga, reclama. Compreendem? É para viver uma fé viva. Enquanto a nossa fé não for viva, nós somos um bando de cristãos mortos dentro da igreja. A nossa fé não contagia. A gente tem que viver na alegria de saber que nada nos arrebata da mão dele. Não tem doença, não tem morte, não tem sofrimento, ninguém me tira dele. Eu sou dele. E um dia meus olhos irão vê-lo. Compreendem? A nossa fé tem que contagiar aqueles que ainda não viram. Porque nós também ainda não vimos, não tocamos, nós já tocamos na tanta ferida do mundo. Mas isso é um crescimento que eu tenho que estar disposta a. Nós já falei mais de uma vez para vocês essa frase: não existe parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar sempre em crescimento. Quando eu pedi a Jesus há mais de 30 anos a graça da missa diária, é porque eu sabia que se eu não comungasse todo dia, eu não tinha força para poder encerrar o dia diante dele, com ele. Para mim sair do consultório ontem, 10h30 da noite, chegar no hospital, sair de lá quase meia-noite, para poder ainda rezar com o povo, que eu estava me esperando para rezar. É só porque Deus carrega. Sem comida, sem comer, claro, que não dá tempo. É porque alguém carrega. Mas essa certeza de alguém vivo que me dá coragem de falar para alguém: pode dar, pode entregar. Vamos deixar embora, vamos deixar descansar. Se eu não tiver certeza dessa fé, é isso que o mundo te puxa, porque ao mesmo tempo que você vive a contradição, o mundo está cheio de coisas para fazer você duvidar, ter as contas. Eu falava ontem com esse pai, falava: não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher e viver o que precisar de ser vivido, na certeza de que Deus sabe mais do que tudo. E mesmo que Ele não tenha atendido as nossas preces, Ele continua sendo Deus. E essa criança volta para casa. É fácil? Não. Você tem que ter uma fé profunda, porque você tem que segurar muita gente na hora dessa. Então você não pode balançar. Você tem que falar: eu creio que a morte não pode encerrar a nossa vida.
Nós fomos criados para muito mais, Jesus falou isso. Mas essa fé tem que transformar a nossa vida. Eu tenho que dar conta de fazer igual Tomé e falar com ele: meu Senhor e meu Deus, viver sob o senhorio dele. E viver somente para vos agradar e vos servir. Olhar para ele assim, ali no Santíssimo Vivo, e falar assim: o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? É ter essa coragem de dizer isso a Ele todo dia. O que o Senhor quer que eu faça hoje? De verdade, eu creio. Não preciso ver não, mas eu creio. Mas eu creio que o Senhor está vivo no meu irmão que sofre. Eu creio que o Senhor está deitado numa cama de hospital. Eu creio que eu posso aliviar a sua dor. Eu creio que às vezes eu não tenho oportunidade de estar no hospital, mas eu encontro com alguém dentro da minha casa que está ferido, ou na rua, um vizinho, alguém, ou eu mesma que estou ferida. Quantas feridas? Como é que o mundo está ferido pelo desamor? Então hoje nós precisamos de pedir a Jesus essa graça, de fortalecer a nossa fé, de curar o Tomé que existe dentro de nós, nos ajudar a caminhar e ter uma fé viva, uma fé mais profunda, uma fé que já se alimentou, uma fé que já passou por noites escuras, mas sabia com quem a mão estava dada. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga nada. Mas eu falo com ele, quantas vezes já disse, falei: não importa que eu não enxergue, eu sei a mão de quem me segura. E se o Senhor está enxergando, está tudo certo. Eu não preciso ver. Quem tem que ver é o Senhor. Se o Senhor está levando, me conduzindo, está tudo certo. E essa entrega, sabe quando é uma entrega? É uma entrega, sem mas. Fala, mas o Senhor, não, mas não existe. Entrega é entrega. É aprender a ter confiança dela. A entrega absoluta. A confiança incondicional de que Ele faria. É aprender a viver o nosso sábado santo, sabe? Quando ele estava vazio, o sacrário aberto, e Jesus não estava ali, não tinha nada, tudo aberto, e um silêncio absoluto. É nessa hora que eu tenho que saber esperar. Mas nada está acontecendo, espera. E Catarina perguntou para Deus Pai: como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ele falou: se você tem paciência em esperar. Então eu sei que eu sou filha amada. Essa é a palavra dele. Ele disse: não tenhais medo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele disse: a paz, a minha paz esteja com vocês, mesmo que o mundo esteja virado para o avesso, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que o diagnóstico seja difícil, eu sei que eu vivo com Ele e volto para Ele. Então o que tem que te amedrontar? Nada. Ok? Quando eu sei que a misericórdia dEle me busca, me redime, me perdoa, e que lindo, Deus é o único que perdoa, esquecendo tudo que eu vivi, que eu passei, e que meu futuro está na mão dEle, meu presente está no amor, o passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Mas agora eu estou nele. Então é preciso que a gente tenha essa coragem. Senhor, me dá coragem de me entregar. Firma a minha fé, me ajuda a viver no presente aquilo que eu acredito, que um dia meus olhos irão te ver. Me ajuda a acreditar que tem um céu que nos aguarda. Me ajuda a acreditar que os seus santos estão todos diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Me ajuda. O Senhor falou isso para o monge beneditino. O que os santos fazem no céu? O monge disse: não sei. Ele falou: estão diante do Pai, intercedendo por ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a pensar nas coisas do alto. Me ajuda a me alegrar, porque um dia irei te ver. Me ajuda a não ter medo da morte. Me ajuda a saber que quando eu abrir a porta, quando eu morrer, o Senhor estará do outro lado. Me ajuda a ter certeza dessas coisas. E por isso eu vivo na sua presença e caminho de forma a não vos ofender, a não vos magoar. Então eu não posso ofender e magoar o meu irmão, porque senão eu ofendo e magoo o Senhor. É maravilhoso o dia que a gente der conta de viver isso. É possível, claro, desde que eu esteja disposta. Então vamos falar: Senhor, me ajuda
a entender que o mundo ferido te fere, que o desamor te fere. Me ajuda a entender. Mas me ajuda também a entender que o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor não desiste, o seu amor não desiste de nenhum de nós. O Senhor quer nos curar no seu amor. Me curar para que eu possa ser uma testemunha hoje. Pela minha vida, eu tenho que dar testemunho pela minha vida. Dessas chagas, nós vamos ajudar uns aos outros. A chaga de Deus. Lembrar sempre que o que eu fizer ao menor, eu estou fazendo nele. É tão linda essa identificação que Jesus faz, que Ele faz uma identificação sacramental com o pobre, com o doente. Sacramental. O que você fizer ao menor, você não faz parecido comigo. Como se fizesse para mim, Ele fala, você fez a mim, diretamente. Quando você matou a fome de alguém, quando você cobriu alguém, quando você deu água para alguém, você tirou a dor de alguém, você fez diretamente nele. Essa é uma das cenas belíssimas da vida de Madre Teresa de Calcutá. Belíssima. Que ela estava vivendo uma aridez absurda, ela achava que podia estar fazendo tudo errado. Quando ela estava naquele galpão imenso com os pobres, com os doentes, né, os moribundos, e um grita, me dá água. Água, ela fala um momento. E ela vai lá, pega a água, segura a cabeça da pessoa, e quando ela vai dando a água para ela, para ele ri para ela e se transforma nele. E acima da pessoa está o quadro, tenho sede. Ela quase morre, né? E é isso. Ele mostrou para ela exatamente a identificação dele sacramental. Porque na hora que ela estava dando a água, o rosto dessa pessoa transformou, molhou em água e ele morreu. Então foram as coisas que os santos viveram. Mas nós, independente de ver qualquer coisa, não estamos aqui para ver. Nós cremos, né? Mas que Deus nos fortaleça a nossa fé, que a gente tenha certeza de que Deus não desiste de nós. E que esse Tomé que habita em cada um, em mim, em situações difíceis da nossa vida, a gente pensa assim, será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ele não lembra das minhas orações? Ele nem está me olhando? Que a gente saiba, no fundo, que tu olha para a cruz e fala, isso foi por mim, foi por amor a mim, então Ele não pode ter me esquecido, foi por amor a mim que Ele passou tudo isso. Então esse Deus que me ama com tanto zelo, com tanto cuidado, que queria a minha vida, que me quer com Ele eternamente, é claro que Ele vai agir. Os pecados que mais ofendem a Jesus são a nossa desconfiança do amor dele. Isso ele fala para Santa Faustina. Desconfiar do amor dele por você é o que mais ofende a Deus. Então nunca duvide do amor que ele tem inteiro por você e por cada um. Em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Todo mundo aqui teve a oportunidade de escutar a palavra de Deus no domingo? O Evangelho? Não foi todo mundo, não? Então eu vou ler. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiastes 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor:
Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Essa parábola dos talentos, que vocês já ouviram inúmeras vezes, não é? Dela eu quero comentar 3 pontos para hoje, né? Toda vez que a gente escuta, é para hoje. O patrão é Jesus, com os discípulos, né? Ele distribui os talentos e vem cobrar os frutos dele. Mas aqui tem uma frase, entre tantas coisas para ser discutida, que eu quero começar falando para vocês, que ele fala: aquele que recebeu 1 talento fala assim: assim amedrontado, tive medo. Não existe experiência espiritual cristã sem a consciência de um pai. Quando ele fala que tem medo, nós precisamos de pensar: qual a imagem que eu carrego de Deus? Entre tantas imagens que já foram colocadas para vocês, qual a imagem que você tem dele? É um Deus justiceiro? É um Deus que vai te cobrar tudo? É um Deus da troca? Então, eu paro de fazer isso se o Senhor me der. Não é assim? A gente faz as trocas com Deus, né? A gente faz troca com Ele. É o Deus da recompensa. É essa imagem que você carrega? A gente tem que ter a ousadia diante de um texto desse, de começar a purificar as imagens de Deus que eu carrego. Porque Jesus veio ao mundo para nos revelar que temos um Pai. Um Pai amoroso, cuidadoso, que nos ama incondicionalmente. Jesus veio nos ensinar como é que se vive sendo humano. O que é ser humano? Jesus nos mostrou. Então, quem é o nosso modelo? Ele. É com Ele que a gente aprendeu. Então, se eu não tiver uma experiência de pai, eu não vou dar conta da minha caminhada. Olha o que está escrito em carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 está escrito: com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Isso é para fazer a gente tremer de alegria. Então Jesus veio nos revelar, porque nós, na nossa miséria, na nossa fragilidade, nós nunca ousaríamos chamar Deus de meu Pai, nosso Pai.
Nunca. Ele que veio colar em nós, Ele que veio atrás de nós, Ele que pegou cada um de nós, carregou no ombro. Ele que nos buscou e não desistiu de nos reencontrar. Cada vez que a gente desistiu dele, sumia, dava um perdido. A gente dava um perdido em Deus, Ele veio nos buscar. Só Ele que pode ter colado em nós. Ele pegou o nosso peso, o peso da nossa miséria, do nosso sofrimento, colou nele para poder nos carregar. Por causa de Jesus, nós conseguimos acesso ao Pai. Por causa de Jesus, eu posso chamar Deus de Paizinho. Por causa de Jesus. Ele nos ensinou que nós temos um Pai. Então, se nós temos um Pai, nós não precisamos ter medo. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter uma relação com um pai, uma relação de medo, posso? Não, isso não é uma relação filial. Era essa a relação que Jesus tinha com o Pai? Não. Jesus viveu em função do Pai dele, ele fazia tudo para agradar o Pai. Nós vivemos dispersos, né? Como a gente não tem essa relação de intimidade com o Pai, a gente não observa como é que Jesus fazia, a gente se esconde de Deus. Quer esconder igual Adão e Eva. A gente se esconde, fala, eu tive medo e me escondi. Não foi assim que Adão falou com ele? Ele falou, onde estás? Ele falou, eu estive, depois que eles cometeram o pecado, porque o pecado, ele distorce a nossa forma de ver Deus. Distorce. Fala, ele vai te pegar. Ele vai cobrar. Tanto que às vezes as pessoas estão afastadas há tanto tempo de vir à igreja, tanto tempo de fazer uma adoração, há tanto tempo de vir até ele, fala, mas eu vou lá agora que eu estou precisando, Deus vai me cobrar, porque a gente acha que o amor de Deus por nós é igual ao nosso amor humano, que a pessoa some quando ela aparece e fala, agora você veio, né, que você está precisando. Deus não, quando a gente chega e fala, que saudade eu estava de você, que bom que você veio. É isso. Então nós precisamos descobrir essa filiação. Há uma personagem no livro da Clarice Lispector, de um romance, que tem uma oração singela e linda. É uma menina de joelho ao pé da cama, que reza assim: alivia minha alma. Me faça sentir que a tua mão segura a minha mão. Me ajuda a me amar, para que eu possa aceitar, compreender o amor de Deus por mim. Olha como é que é simples, e é tudo isso. Porque às vezes a nossa caminhada com Deus, o nosso compreender, é apenas pedir a Ele, me dá a mão. Me dá a mão, Senhor. E se dar a mão para o Pai e deixar Ele te levar. É uma coisa absolutamente simples, mas é algo absolutamente de entrega, de abandono, de confiança. Porque você só vai dar a mão a alguém se você vai se sentir amparado para ser levado. Essa relação que Jesus quer resgatar. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de Deus. Está escrito na primeira carta de João: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Então Deus deu para cada um de nós, o primeiro dom que Ele nos deu foi a vida. E aí Ele nos deu riquezas, para que a gente pudesse viver aqui como filho, assim como Jesus ensinou, e viver a beleza de ser um filho de Deus. E Ele deixou algumas riquezas. Eu queria que vocês me contassem de 5 que Ele deixou. Vocês conseguem lembrar? 5 riquezas que Jesus deixou. Primeira delas é o batismo. Porque pelo batismo eu me torno filho de Deus. Depois Ele me deu a crisma, que eu posso confirmar a minha fé. Eu já estou adolescente, estou maior, eu posso afirmar que eu creio, quero conviver e caminhar com Deus. Depois Ele nos deu a oração. Quando Ele nos ensina a rezar, Pai nosso, Pai Nosso,
Toma conta de nós. Olhe por mim agora. Me proteja do mal. E é tão interessante que a oração do Pai Nosso, ela é um antídoto da solidão. Eu falo, Pai Nosso. Às vezes, por mais sozinho que você esteja, um momento difícil que você está vivendo, quando você começa a rezar Pai Nosso, você já sabe que não está sozinho. Deus não nos abandona, gente. Mesmo que a gente esteja num momento tão difícil que não perceba. Deus jamais vai nos abandonar. Jamais. Cada um de nós é um filho absolutamente precioso de Deus. Isso vocês têm que guardar. O amor dele, eu repito isso muito para vocês, ele é único, é incondicional e é eterno. É eterno. Deus nos ama, vai nos amar sempre. Eterno. Então a oração é uma riqueza, porque é uma forma que eu tenho de conversar com o meu Pai. Quando as coisas estão angustiadas, eu estou feliz, seja lá que situação aconteça, eu posso ir até Ele e falar, eu vim te contar uma coisa. Eu vim para dividir essa angústia. Eu vim para pedir ao Senhor que alivie meu coração. Eu vim para pedir ao Senhor que alivie o caminho. Está difícil. Eu vim pedir ao Senhor uma luz. Me mostre o que o Senhor enxerga que eu não vejo nesse caso. Eu vim falando nesse caso, porque eu sempre estou pedindo ajuda nos casos das crianças. Me mostra o que o Senhor vê. Me ajuda a aliviar. Me mostra se é o caso ou não, se esse é o marido certo, se essa é a mulher certa. Me mostra se eu compro ou não isso. Tudo a gente divide com o Pai, porque Ele sabe de tudo. E Ele nunca vai te dar uma opinião errada. Ele nunca vai te julgar no buraco, ao contrário, vai te tirar dele. Ele nunca vai te ensinar alguma coisa que não vai fazer bem ao seu coração. Nunca. Então a oração para mim é uma das coisas que mais, que é o tônico da alma, né? É o que nos alimenta. Deus nos deu a palavra, porque a palavra de Deus nos alimenta, gente. Nos alimenta. Deus Pai fala para Catarina de Siena no livro Diálogo: Catarina, o meu filho disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus Pai explica para Catarina. Esse livro é um livro doce para a gente ler assim. Ele é pesado, mas ele é denso, mas é um livro lindo, porque é Deus Pai ensinando, e ele é muito delicado para ensinar. Ele é muito didático. Deus Pai é didático para ensinar. E ele fala para Catarina: Catarina, meu filho falou isso porque a alma é incorpórea. Então o pão alimenta o corpo de vocês, mas o que alimenta a alma de vocês é a palavra. É a palavra que é o alimento e a Eucaristia. Então muitas vezes a nossa alma está abatida, eu estou desanimado, eu estou decepcionado, eu estou tudo que eu não quero caminhar, estou entristecido, sem esperança, porque falta o alimento, que é a palavra de Deus. Então Jesus nos deixou a palavra, porque a palavra, já falei com vocês, quando vocês forem escutar a palavra de Deus, vocês chamam o Espírito Santo e falam com ele: me ajuda a ouvir, para que essa palavra faça vida na minha vida. Essa palavra tem que fortalecer o meu coração, tem que gerar vida, eu tenho que viver essa palavra, para que essa palavra dê frutos. Porque senão a Bíblia fica uma coisa do passado. Para ela gerar vida em mim, ela tem que transformar meu coração. Mas quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Aí você pede a Ele. Fala: Senhor, me ajuda a ouvir a palavra de Deus como sendo alimento da minha alma. E que quando eu escutar assim: eis que estou convosco todos os dias, eu tomo posse disso e falo: Ele está comigo, então não preciso ter medo de nada. Quando Ele fala: até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, você é precioso aos meus olhos, a gente se sente amada, cuidada. Então é isso que a gente tem que tomar posse da palavra de Deus que nos alimenta. Então a oração é algo que eu preciso praticar. Porque como é que eu vou conversar com meu pai? Então fica aqui esse filho que não conversa com o pai, não vê o pai tem 1 ano. Tem que encontrar com ele todo dia. E de preferência muitas vezes. Porque quantas vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer decidir, você vai perguntar para o meu pai.
Vou perguntar para meu pai, vou ver o que meu pai acha. Jesus conversava continuamente com o Pai. E até a gente aprender que Deus habita em nós, né, gente? Que nós somos templos de Deus. Que, como diz Teresa de Ávila, há um castelo dentro de nós. Há uma morada, há um lugar secreto que o Rei habita. Onde eu possa conversar com Ele, mesmo que eu esteja no meio da multidão. Eu posso voltar para dentro de mim e falar: Pai, o que o Senhor acha? Me ilumina. Nem toda hora eu tenho uma capela na minha frente, mas aqui dentro Ele habita. Por mais misterioso que isso seja, mas Deus habita. Por isso que as pessoas em coma não estão em estado vegetativo. Essa é a minha briga. Quando o povo fala, fulano está vegetando, tá não. Existe um mistério que Deus ali habita. Deus habita. Eu posso não saber explicar, mas está ali. Toda vida é preciosa para Deus, mesmo que eu não entenda. Fala, mas esse não produz nada. Mas é real. Então eu preciso pensar nisso. Ele nos deu batismo, a crisma, a oração, a palavra. E mesmo com tudo isso, a gente erra. Pega que Ele nos deu a confissão. Confissão, gente, é o único tribunal, como diz o Padre Pio, que eu entro, assumo, sou culpado e saio inocentado. A gente precisa aprender a não ter medo de ir lá. O demônio é assim, o pecado ele é sedutor no início, ele é doce e amarga no fim. E ele te seduz para pecar, depois te põe medo para confessar. Você fala, eu vou lá contar isso, vou não. Vai sim. Quem está ali é Jesus. Tem que ir lá falar as coisas. É assim. Ele é terrível, ele fica vigiando a gente. Fala, vou enrolar esse povo. A gente não pode deixar ser enrolado por ele, não. Né? Então prestem atenção nessas coisas, né? Quantas coisas eu já falei de riqueza que Deus deu? Batismo, a crisma, a palavra, a oração, perdão e a maior riqueza que a igreja tem, Eucaristia, que é Jesus vivo. Ali que lindeza, Jesus vivo, que está ali, que a gente pode ir lá falar, Jesus, vim te contar um negócio, só nós podemos falar isso com Ele. E aí Ele sabe, você pode pegar do fim, sabe aquele negócio? Ele sabe. O que o senhor acha? Você não contou nada e Ele sabe tudo. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Eu não preciso explicar nada com detalhe, porque Ele já sabe. Aliás, Ele falou, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras não, porque o Pai já sabe o que vocês vão falar antes que vocês abram a boca. É dessa relação que eu estou falando com vocês, porque nós não precisamos ter medo de Deus. Mas Ele deu essas coisas todas para que na sua vida, isso trabalhe em você e você dê fruto. Esse é o dom, esse é o talento. Que pelo fato de você ser filho, pelo fato de você saber rezar, pelo fato de você saber escutar a palavra, pelo fato de você pedir perdão no caminho que a gente erra, volta, e de se alimentar dele, você vai dar frutos no mundo e vai revelar o amor a Deus e ao irmão. Porque qual é o fruto que nós temos que dar? Qual é o talento que tem que multiplicar na nossa vida? É do amor. É isso que nós temos que aprender, gente. Aprender a amar não é uma brincadeira. Já falei isso mais de uma vez aqui. Amar aquele que te ama é fácil. A dureza é aprender a amar o inimigo. Fazer bem é o que te faz mal. Então, enquanto a gente não aprender isso na caminhada, nós não aprendemos nada do amor. Olha que luta. Não é fácil. Mas como é que eu consigo isso? Sozinha? Não, por quê? O que Jesus falou em João 15? Porque sem mim, nada. Então não adianta eu achar que eu sozinha vou dar conta de falar, agora eu vou melhorar do ponto de vista espiritual. Você não dá um passo. Eu dependo da graça de Deus. Então eu tenho que pedir Ele a graça. Senhor, arranca dentro de mim, ao que vocês comungarem, fala com Ele, arranca aquilo que não condiz com o fato de ser filho do Altíssimo. Tira da minha vida, tira pela raiz, Senhor, aquele comportamento que não vos pertence. Me tira, me cura, me mostra aquilo que está errado, me converte. Eu quero não mais pecar, não quero te magoar, não quero fazer nada de errado. Então me ajuda na caminhada,
Porque o Senhor falou, sem mim nada. Então eu preciso da graça. E como a gente é tão analfabeto espiritual, que a gente não sabe nem pedir. A gente precisa que Deus, que o Espírito Santo reze em nós. Que o Espírito Santo revele para nós quem somos. E o que nós estamos fazendo de errado. Porque a gente não enxerga, se Deus não mostrar. Então tudo a gente depende de Deus. Mas uma coisa depende de nós. Eu tenho que querer. Se eu não falar isso para Jesus, ele é tão doce, mas ele é tão doce, que ele vê o erro, mas ele não vai interferir se eu não falar com ele. Só toma uma atitude nisso para mim, que eu não estou sendo capaz. Deus é doce demais, gente, não tem condição uma coisa dessa não. Porque essa questão da liberdade, né? Ele nos respeita. Você está ali no pecado firme, ele fala, eu estou de olho. Para quê? Para te proteger. Estou aqui te acompanhando. Enquanto você falar com ele, dá licença que eu vou fazer sozinho. Ele fala, sim senhora, estou te acompanhando. Pode ir para lá. Ele fala, não vou não. Vou ficar. Por quê? Porque eu te amo. Então eu vou andar do seu lado. Até a hora que você fala com ele, senhor me ajuda, ele fala, está esperando essa hora. Te pega. Aí ele te agarra no pescoço e gruda no você e fala, não vou te perder. É encantador. É encantador o nosso Deus. Mas ele anda ali colado. Então a gente não precisa ter medo. Mas fala com ele, Senhor, com esses dons que o Senhor me deu, que eu nem estou sabendo que eu tenho, me ajuda na minha vida espiritual a te testemunhar pelo mundo, por onde eu passar. Ser luz, eu não sou luz não, mas me ajuda a abrir a brecha para que a sua luz ilumine a vida do meu irmão. Me ajuda a ter, ser uma seta pode ser torta, enferrujada, importante, mas que mostra ele, que é o perfeito, não é olhar para mim, é para ele. Isso é uma coisa espetacular, é disso que Deus espera. Bem, esse é um ponto. A segunda coisa, o que foi que Jesus condenou nesse homem? Ele falou, servo mau e preguiçoso. Então, o pecado que Jesus aqui condena é o da preguiça. É um dos 7 pecados capitais. Né? Existe um livro que se chama Os 7 Pecados Capitais, já mostrei aqui para vocês, que vale a pena vocês lerem, porque inclusive contra as filhas de cada pecado, né, gente? A gente tem que ter conhecimento deles, porque você tem que estar esperto, né? E é preguiça espiritual. Então, quando a gente fala em preguiça espiritual, a gente pensa assim, preguiça espiritual é só a imagem que passa na cabeça da gente, aquela pessoa deitada num sofá bem largo, confortável, ligado numa televisão, numa tela grande de preferência, comendo um tanto de coisa, que qualquer coisa que você chama, falar, nem vão rezar, fala, vai demorar, mas demora muito. Vou rezar o texto, é quanto tempo? Mas no TikTok morre 9 horas, não viu? É assim. Vão olhar, nem. Não é assim? É. Mas existe uma outra coisa, né, gente? Porque o demônio, ele te enrola. E se a gente bobear, ele enrola bem. Tem 2 outras formas do pecado da preguiça. Porque uma das filhas da preguiça é o desleixo que a gente tem com as coisas de Deus, com a oração, com a vida espiritual. Já nem falo só do cristão que vem à missa domingo e o resto da semana, de segunda a sábado, é dissociado de Deus. Então no domingo eu venho assistir a missa, pronto, cumpri a obrigação. Sair da igreja, já nada pertence a Deus mais. Deus é só da porta para dentro. Deus não faz parte da minha vida. E isso está 90% dos cristãos atualmente, né? A situação não é boa não. Então não cumpri minha etapa, eu fui à missa, só isso. E o que Jesus falou? Sei não. Qual foi o evangelho de hoje? Menino, o que foi? Eu não consigo lembrar. Leva uma palavra, porque não está, né? Não está aqui. Então existem 2 outras formas do pecado da preguiça. Um é aquilo que te faz induzir, assim, que, noma, fulano trabalha demais, gente. Trabalha tanto que transpira sangue. Não sobra tempo para rezar, coitado, o cara transpira muito. Isso é um rolo na sua vida, cuidado. Cuidado. Porque eu já escutei isso demais. Filó, mas você trabalha demais, não precisa rezar não, Deus está vendo. Ele está vendo que eu estou caindo no buraco, se eu não ficar esperta.
Isso mesmo. Já escutei isso quantas vezes? Filho, é meia-noite, você vai começar a rezar, porque aí eu vou rezar para mim, né? Meu marido fala, mas vai rezar agora? Não, agora tem que acabar a minha parte. Tem que ter uma conversa no particular. Então, agora é a minha parte. Mas você está cansado, Deus viu o seu cansaço, eu sei que Ele viu. Mas quando eu não rezo, quem perde? É claro, você acha que Deus perde o quê com isso? Nada, eu que perco. E aí a nossa alma vai, sabe quando você vai, hoje não, estou com preguiça, hoje não, estou cansada, hoje não, eu tive isso, hoje não, de repente você não resta um ano. Isso é o pecado, que você vai deixando Deus de lado, porque afinal de contas, você é uma pessoa tão importante, tão ocupada, uma agenda pior do que a do Papa, é uma coisa fenomenal, tanta coisa, tanta ocupação, que Deus, não tem espaço. Está vendo como é que a coisa é sutil? É coisa sutil. Como da mesma forma aquela figura que só vive no esporte. Nada contra o esporte, tem que fazer esporte. Mas aquela figura viciada no esporte, que ela tem que fazer tanto tempo de tudo do esporte, que na verdade, somente aquele desocupado, que não é ocupado com o esporte 24 horas, tem tempo de sentar numa igreja. A vida precisa de uma palavra que se chama equilíbrio. Tem que ter tempo para tudo. E o Senhor do tempo é Jesus. E Jesus fala naquele livro em Cinieso, eu sou o Senhor do tempo, e o meu dia tem mais do que 24 horas. Experimenta isso. É espetacular. Viver isso com Ele é simplesmente espetacular. E tudo que vocês fizeram opção por Jesus, se Ele nunca vai tirar nada de vocês, Ele vai acrescentar. É espetacular. Não tem palavras, porque essa experiência de Deus como Pai, essa experiência ela tem que ser vivida. Não tem jeito de ensinar para vocês, a não ser você pegar na mão dele, deixar ele pegar na sua mão e falar, vamos. Vocês têm que experimentar. Deus ele tem que ser sentido, vivido, tocado. Jesus veio nos dizer que Deus pode ser saboreado. Provai e vede, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Provai. É para degustar Deus. Essa experiência tem que ser única, você tem que experimentar. Você tem que passar por esse momento de experimentar o que significa eu ter um pai. E poder dizer a ele, pai me ajuda. Pai me dá colo. Pai eu estou com medo. Pai eu preciso fazer isso. Esse desejo que está no meu coração é seu ou é meu? Se for do Senhor que se cumpra. Se não for do Senhor, tira de mim. É simples, é uma conversa simples, clara, franca, porque já sabe tudo que eu vou falar. Não precisa nem enrolar. É disso que eu estou falando. Religião é algo para ser vivido. Deus é real, é concreto. Não é uma ilusão que está aqui, não. Essa parábola dos talentos é dita para mim hoje, que nós recebemos milhões de talentos que nós estamos fazendo com a nossa vida. Como é que eu revelo que eu sou cristã? Como é que eu revelo que eu sou filha do Altíssimo? Se na minha vida está igual de um pagão, está igual do mundo, porque nós temos 3 guerras na vida, né, gente? Vocês sabem? A gente briga com o mundo, porque nós somos filhos de Deus, estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos aqui. Nós somos estrangeiros. A nossa casa é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não temos que ter cuidado com a sedução do mundo que quer nos enrolar, mas nós somos filhos de Deus. A gente participa de todo mundo, mas temos os nossos critérios de filhos do Altíssimo. É o mundo, o demônio está de olho em nós, que como diz São Pedro, ele nos ronda preparando um bote na jugular. Isso é Pedro falando. E a terceira é a carne. Submeter, fazer com que o Espírito submeta a carne, é uma guerra. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus virá a vocês com muita luta. É muita guerra. Eu falo com Jesus, Jesus, aqui é muito pó e pouco espírito. Faça ser muito espírito e pouco pó. É uma luta. Mas à medida que você vai tomando consciência e fala, não, eu estou pegado nessa bobagem. Como diz Jesus, essas bagatelas de vocês, ele fala com a Gabriele. Pode ir brincando, Gabriele, com esses brinquedinhos de vocês, essas bagatelas. Porque isso lá fará qual diferença, Gabriele? Você vai levar o quê? Nada, Senhor. Então, cuidado.
Pensem nessas coisas, pensem nisso. Pensem que cada vida de cada um de nós tem um propósito. Deus criou cada um com amor infinito, convidou a gente à vida. E cada um de vocês tem um plano, tem um papel único no projeto de salvação. Cada uma aqui tem um projeto único. Aquilo que você não fizer, a hora que o pai se chegar lá, vai falar: está vendo, isso aqui era para você. Eu te dei essa missão. Então eu falo com ele: Jesus, não me deixa passar ao largo da vida verdadeira, mas me põe para fazer aquilo que o Senhor mandou, porque é bom. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem para nós é o melhor. Não me deixe ser seduzido pelo mundo na vã glória, na ilusão do poder, na ilusão de tanta coisa que o mundo coloca, que não leva para lugar nenhum. Tudo cai, tudo passa, tudo acaba. Somente Deus permanece, né? Então o objetivo de quando eu estou colocando essas coisas para vocês é para despertar vocês, é para deixar vocês atentos, porque como diz São Tomás de Aquino, o mal, para chegar perto de nós, ele chega sempre revestido do bem, senão ele não chegaria, a gente falaria bu. E a última coisa que eu quero falar com vocês foi da primeira carta de domingo do Evangelho, da primeira leitura, que foi do livro dos Provérbios, e que fala sobre a mulher, e fala que quem pode encontrar uma mulher de valor, né? Que ela vale muito mais do que pérolas. Então eu queria que todos os homens aqui me desculpem, me permitam. Eu queria falar com vocês que existe uma coisa que a mulher precisa, é descobrir o talento de ser mulher. Não é brincadeira ser mulher, mas é algo espetacular. Quando Deus viu que o homem estava só, Ele criou para o homem uma mulher. E a mulher, ela é algo inexplicável. A mulher, ela dá conta de controlar tudo de uma forma que todo mundo fica chocado. Uma mulher está fazendo quimioterapia, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, ela está no salto. A mulher, se entra numa casa, você sabe a casa que tem uma mulher. A mulher é capaz de ser calma quando o marido é bravo, ela é capaz de acalmar os filhos, ela é capaz de pôr os filhos na linha, ela é capaz de ser aquela mãe chata, que eu sinto uma falta absurda, que quando você olha uma pessoa de muito sucesso, você pode ter certeza que atrás dela teve uma mãe chata, senão ela não teria dado gente. Que a mãe que para salvar um filho, ela mata o mundo, ela é uma leoa quando precisa ser, ela é capaz de sacrifícios extraordinários por causa do amor, ela é capaz de perder o corpo, ela é capaz de mudar inteira pelo amor, ela é capaz de coisas, de passar uma noite em claro e no dia seguinte estar rindo, por causa do amor. A capacidade de doação de uma mulher é algo fenomenal. Desde quando Deus criou a primeira mulher, Eva, a mãe de todos os viventes, até quando Ele criou Maria, que é a mulher perfeita, cheia de graça, que cada um de nós tem uma centelha dela. Então, redescobrir o valor de você como mulher, pedir a Deus que você se descubra, que quando Ele te colocou o dom de ser mulher, é algo maravilhoso, é uma missão não só de gerar, mas a missão da mulher, ela vai muito além. E a mulher tem o papel invisível que ninguém vê dentro de uma casa. A mulher é capaz de coisas que ninguém percebe que ela fez. E ela ainda tem a sabedoria de deixar o marido pensar aquele que foi capaz de pensar em tudo e organizar tudo. Estou falando mentira, estou não? Né? Então, essa capacidade de cuidar, do cuidado que a mulher tem, que ela exerce nessa questão dela, mesmo aquela mulher que não gerou filhos, ela é capaz de gerar filhos de uma outra forma, no cuidado, no amor, no zelo. A capacidade da mulher é algo que só podia ser de Deus. Então eu queria colocar isso para vocês, assim, para que vocês lembrassem disso. Não é muito mais que disputar questões como, não é isso.
Esse talento que Deus deu para a mulher é algo sobrenatural. Tanto que a mulher, quando ela gera, isso é provado na ciência, o cérebro da mulher, ele é trabalhado na área da sensibilidade. E por isso a mulher tem uma sensibilidade completamente diferente quando ela vira mãe. E eu nunca vi uma mãe errar. É a única pessoa que quando você nem entrou em casa, você vai abrir a porta da casa, só que você põe a chave, ela fala, o que aconteceu? Fala, não, nem cheguei. Mas ela sabe. Mãe é aquela que olha para o filho e fala, tem um trem errado. Não sei o que é, não, mas tem um negócio esquisito. E dificilmente o pai percebe. Mas a mãe, ninguém engana uma mãe. Por isso que os olhos de uma mãe é os que mais se parecem com os olhos de Deus. Não é capaz de esquecer. Então eu queria lembrar a vocês que Nossa Senhora, mesmo que ela tenha sido